Bom dia! Que a graça de Jesus esteja conosco. Hoje, nosso terceiro dia da campanha de oração, buscando saber mais sobre o nosso merecimento em ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O tema de hoje é: quem somos nós para Deus? Somos filhos adotivos de Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 12 a 17. O apóstolo Paulo está falando da relação de sermos adotados pelo Santo Espírito de Deus. A partir dessa adoção do Espírito Santo, nós invocamos a Deus como Pai. Não somos apenas seres humanos, somos filhos amados de Deus. É isso que nos define como pessoa. Nossa identidade essencial é ser filho de Deus. Jesus nos ensinou a invocar a Deus como Pai Nosso, como Pai, na oração do Pai Nosso. E o apóstolo Paulo diz que toda a família na terra recebe o nome de um Pai comum, o nosso Pai Celestial. Em Efésios 3,14 diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Se pensarmos que Deus nos diz que somos filhos adotivos, talvez não fiquemos tão certos dos merecimentos de sermos íntimos com o Espírito Santo. Afinal, existe uma ideia de que ser filho adotivo não é bom, não é? Vamos analisar o contexto em que se encontra a carta em que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. O significado de adoção no contexto humano é o seguinte: em Roma existia uma tradição que se chamava dias lústricos, que quer dizer dias de consagração. O menino não recebia um nome até o 9º dia de vida. No 9º dia, um ritual cerimonial, a mãe colocava o filho no chão e o pai tinha a opção de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ou seja, o filho biológico poderia ser rejeitado se o pai achasse que ele não teria uma boa saúde ou não lhe daria orgulho. Já com a adoção, o procedimento era diferente. Os romanos entendiam que aquele que adotasse um filho fazia isso de livre e espontânea vontade. Não era um filho do acaso, estava sendo escolhido para ser amado. Aquele pai poderia escolher qualquer um, e o adotado era privilegiado por ter sido ele o escolhido entre tantos. O romano não podia voltar atrás de uma adoção, pois é necessário querer, pensar e escolher para adotar. E isso não acontece por acaso. Assim, adotar significava ter para sempre. Alguns imperadores de Roma foram filhos adotivos. Júlio César adotou Otávio Augusto e Otávio Augusto adotou Tibério César. Todos foram imperadores. A relação afetiva entre pais e filhos adotivos era mais forte que o laço afetivo entre pais e filhos biológicos. O filho biológico poderia ser rejeitado, o filho adotivo nunca. Quando Paulo diz isso aos romanos, o Senhor nos deu espírito de adoção, isso garante que Ele nunca vai nos rejeitar, que seremos eternamente filhos dele. A nossa promessa de filiação feita por Deus jamais será desfeita. Aí lembramos que um dia o filho biológico clamou ao pai apoio e ele não o amparou, porque naquele dia Deus estava nos adotando, nos escolhendo como seu filho. Conhecer o contexto faz com que entendamos o quão maravilhoso é sermos filhos adotivos de Deus. Nós fomos escolhidos para ser filhos deles, não somos filhos por acaso.
Segunda coisa importante é entender que ser adotado significa ser escolhido, ser especial. Imagine que você quer muito ter um filho e resolve adotar. Vai a vários orfanatos até que escolhe uma criança para ser seu filho. Existe um processo de escolha. Mesmo quando a adoção é feita antes da criança nascer, o bebê foi escolhido. Os pais poderiam ter escolhido a adoção das mais variadas formas, mas escolheu o bebê daquela mãe. Ser adotado é ser filho do coração em qualquer cultura. Se somos filhos de Deus, se Ele nos escolheu, se deu seu Filho unigênito para nos salvar, se reconciliou conosco e se nos enviou o Espírito Santo, logo, somos merecedores de termos intimidades com o Espírito Santo, principalmente porque Deus quer assim. Jesus foi o Filho unigênito de Deus, ou seja, foi o único filho gerado por Deus. Nós somos adotados. O que eu gero é da minha natureza. O que eu crio é da natureza diferente da minha. Não somos da natureza de Deus, porém, um dia participaremos da natureza de Deus. Essa é a nossa esperança para a salvação, sermos transformadas e participarmos da natureza divina. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 8. Precisamos sermos transformados para fazermos parte da natureza de Deus. E essa transformação só irá acontecer se estivermos em intimidade com o Espírito Santo. Então, podemos nos preparar para uma relação íntima com aquele que muda a nossa vida e continua nos transformando até o fim dos nossos dias, desde que permitimos isso. Quero orar por nós. Oh Deus amado, sabemos que antes de te amar, o Senhor nos amou primeiro. Prova disso é que somos escolhidos. Não somos seus filhos por acaso, fomos cuidadosamente escolhida por ti. O Senhor nos adotou e nos deu lugar de honra como os filhos de Deus e como irmãos de Jesus. Paizinho, o Senhor nos educou da forma mais correta, pelo exemplo do seu Filho unigênito, nos ensinando com todas as lições, palavras, ações, reações e dores que Ele teve aqui na terra, por seu amor por nós. Pai, que assim como Jesus foi obediente a Ti, até na hora da sua morte, nós também possamos ser. Que nós venhamos hoje entender a profundidade do seu amor e saber que mesmo quando não merecemos por nossos feitos, somos merecedores de ter intimidade com o Espírito Santo, porque esse é o seu desejo, e realizar o seu desejo é obedecer a Ti. Então, Senhor, ajude-nos nesse propósito de conhecer mais o Espírito Santo, dar a Ele o valor que Ele tem e aprender a ser cada vez mais e mais próximos dele. Sabemos que a nossa transformação verdadeira só irá acontecer com a intensidade da nossa relação de intimidade com o seu Santo Espírito. E só quando estivermos essa intimidade é que a nossa natureza virá a ser uma natureza do Senhor. Ensina-nos os seus caminhos e andaremos nele. Desperta-nos, Senhor, para o que realmente tem valor. Libere o nosso coração de toda mágoa, ira, tristeza, culpa. Ajude-nos a nos arrepender de todos os nossos pecados, a identificar todo o nosso desejo da carne que nos afasta de buscar essa intimidade. Nos dê força e poder para nos libertarmos desse desejo. Para que possamos viver pelo Espírito, precisamos viver com o Espírito Santo cada segundo do nosso dia, a cada respirar. Ajude-nos nesse propósito, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o nosso dia seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.